Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical desta manhã. Vamos estar nos colocando em pé, vai estar tendo uma palavra de oração. Senhor Deus, amado Pai, graças estamos a Deus por mais esta manhã. Nos encontramos na Tua presença. Muito obrigado pelo privilégio, Pai, de estarmos na Tua casa. Termos livre acesso a Ti, ó Deus. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Por aqueles que não puderam vir, que nos acompanham também nos seus lares. Que o Senhor esteja com cada um deles, ó Deus, abençoando nesta manhã. Nos ajude no decorrer dessa escola dominical, no aprendizado da Tua palavra, Deus. Nos ajude no esclarecimento da mesma. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar cantando o hino de número 218. Tua vontade faz, ó Senhor, eu sou feitura, Tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do Teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo, porque Tu és, ouve os meus rolos, eis-me aos Teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com Tua luz, poder e graça dá-me, Jesus. Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Vamos estar abrindo aí nas nossas Bíblias, no livro de Salmos. Salmos de número 1. Vamos estar lendo todo esse salmo. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Poder sentar, irmãos. Vamos estar tendo mais uma palavra de oração. Logo em seguida, passará a palavra para o Júnior, que estará trazendo a lição. Senhor Deus e Pai, gratidão mais uma vez, ó Deus, por essa escola dominical. Muito obrigado, ó Deus, pela leitura da Tua palavra, pelo hino cantado, Deus. Peço, Senhor, que neste momento o Senhor venha estar abençoando, ó Pai, o professor que estará trazendo a palavra, que possa falar, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Nos abençoe como alunos também, que possamos aprender a Tua palavra, Deus, guardá-la em nossos corações, botá-la em prática no nosso dia a dia também, ó Deus, que não possamos sair daqui, ó Deus, com nossos corações vazios, mas sim cheio da Tua palavra, ó Deus, e do Teu Espírito, ó Deus. Peço, Senhor Deus, que venha estar abençoando, Pai, aqueles irmãos, ó Deus, que se encontram, ó Deus, enfermos, ó Pai, também. Nesta manhã, o Senhor vem estar visitando, ó Pai, em decorrência desta pandemia,
e também de outros motivos também, ó Deus, que necessitam, Pai, da Tua bênção, do Teu cuidado. Deus, o Senhor vem estar com cada um, abençoando nesta manhã, visitando, confortando os seus corações, trazendo ao Pai restauração também, ó Deus, a sua saúde também, ó Deus. Abençoe aquelas famílias também lutadas, ó Deus, o Senhor vem estar confortando o seu coração, o Senhor vem estar, ó Deus, com a Tua mão, ó Deus, dando o conforto necessário, ó Deus, para esses momentos tão difíceis. Fique conosco no decorrer do restante dessa escola dominical, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia também aos irmãos que estão nos acompanhando online. Nesta manhã nós estaremos estudando a palavra de Deus. O pastor está na congregação. Eu falei com ele que eu ia tentar seguir a mesma linha de estudos que ele vem trazendo, que eu pessoalmente tenho gostado muito da forma como Deus tem nos orientado através do pastor. Então eu vou tentar pelo menos caminhar na linha que ele vinha trazendo os estudos para nós. Abramos nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7, verso 24, e depois estaremos lendo 1 Samuel 8, 4 a 6. 1 Samuel 7, versículo 2 a 4, e depois 1 Samuel 8, verso 4 ao verso 6. Primeira Samuel, capítulo 7, versículo 2 ao versículo 4. Estarei lendo. Exortação de Samuel ao arrependimento. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram ao Senhor. Capítulo 8, versículo 4 a 6. Capítulo 8, versículo 4 a 6, também de 1 Samuel. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. O que são escolhas? Ou no que pensamos quando temos escolhas diante de nós e precisamos fazer essas escolhas? O que nos vem à mente para fazermos a melhor escolha?
Irmão Ademir falou que a primeira é tentar acertar, saber que eu estou escolhendo o que é correto para mim. Isso? O que é melhor para mim. Mais alguém? O que pensamos quando temos uma escolha a fazer, ou melhor dizendo, quando temos escolhas e precisamos escolher uma? Colocar diante de Deus para ver se é o melhor para nós. Tá, mas a minha questão é, antes de colocarmos diante de Deus, o que nós pensamos? O irmão Ademir foi mais ou menos para o caminho que eu queria. O Rodrigo caminhou semelhante ao que o irmão Ademir disse, mas ele falou qual a consequência, vamos dizer assim, futura, Rodrigo, que essa escolha vai me trazer. Mais alguém? Os irmãos caminharam bem. A irmã já foi direto à forma como devemos fazer as nossas escolhas. Mas antes nós vamos falar de escolhas que não foram bem as escolhas de Deus. A irmã Valéria quer falar, pode falar ainda. A pergunta foi, quando nós temos escolhas a fazer, melhor dizendo, como nós olhamos para essas escolhas, para eu identificar qual a melhor escolha para eu tomar. Mas conforme aquilo que eu penso, não dirigido por Deus ainda. Eu escolher por mim mesmo, qual a opção que eu tomo para eu escolher? Essa foi a pergunta. Talvez não ficou claro. Ficou claro agora, Valéria? Quem não concorda com você pode falar, ué. Ah, sim. Pode dar essa resposta, Valéria, não tem problema. Não, fala para ele que a resposta é sua. Fala com ele que você é submissa, mas a resposta é sua. Vamos lá, então. Quando pensamos em escolhas, eu coloquei aqui duas coisas, e os irmãos caminharam bem por elas. Nós olhamos para a nossa preferência pessoal, aquilo que eu prefiro, e olhamos para as opções que temos. Quando você olha para o dicionário, você vai ver lá, sob escolhas, aparecem essas duas coisas, preferências e opções. Aquilo que eu prefiro, aquilo que me agrada mais, e eu vou olhar para as opções que eu tenho para me escolher aquilo que me agrada mais. Nós lemos o texto de 1 Samuel 7, 2 a 4, que falou sobre a exortação de Samuel ao povo para que se arrependessem. Lá em 2 Samuel 6, versículo 2 a 4, e 2 Crônicas, capítulo 13, 5 a 7, nós não vamos ler, só para nós frisarmos o porquê que Samuel fala desse arrependimento ao povo. Nesse texto de 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 13, traz o registro de quando Davi traz a arca do Senhor para Jerusalém. Nós vamos ver depois por que a arca foi tirada do povo de Deus, depois que nós seguimos aqui no nosso estudo. E esse texto lá na frente, 2 Samuel e 1 Crônicas, fala de quando Davi traz a arca de volta para o povo. E aqui Samuel estava exortando o povo a se arrependerem, a voltar o seu coração para o Senhor, para tirarem os ídolos, aquilo de estranho que estava no meio do povo, que estavam deixando de adorar, de servir ao Deus verdadeiro. Estavam ocupando o lugar de Deus, com deuses, com coisas que tiravam a honra e a reverência que eles precisavam ter
desse Deus. 2 Samuel, ou melhor dizendo, 1 Samuel 8, que nós lemos, lá em Deuteronômio 17, versículo 14 a 15, quando Deus fala que escolheria reis para governar sobre o povo, Deus coloca lá as qualificações que o rei precisava ter. Por isso eu falei no início que nem sempre algumas escolhas foram aquilo que Deus queria. Nós vamos entender que logo depois que nós continuarmos aqui. Então vamos lá. Vamos ao texto, ao livro de Samuel aqui que nós lemos. Lá em 1 Samuel, logo no capítulo 1, nós vemos um personagem chamado Eucana e suas mulheres, Ana e Penina. Ana não podia ter filhos, Penina tinha filhos, e Penina zombava de Ana por não poder ter filho. E Ana orou de tal forma ao Senhor no templo, que o sacerdote pensou que Ana estava bêbada. Da forma como ela se apresentava diante de Deus, a forma como ela se portava diante de Deus, e as emoções dela foram tantas que o sacerdote chegou a pensar que ela estava bêbada. Da forma como ela se apresentava diante do Senhor. E Deus ouviu a oração de Ana, e Ana teve o seu filho, e Ana fez o voto que quando o filho desmamasse, ele iria servir na presença do Senhor. O filho que ela tanto queria, não seria dela, seria do Senhor. E então, este jovem Samuel cresce diante do sacerdote Eli. O sacerdote Eli o ensina tudo aquilo que ele precisava aprender para conduzir o povo, para dirigir o povo de Deus. Só que o sacerdote Eli foi escolhido por Deus para ter a linhagem dos sacerdotes. E os seus dois filhos, Ófine e Finéias, agiram de tal forma que a linhagem de Eli como sacerdote não pôde seguir. Eli cuidou do povo de Deus, Eli cuidou dos filhos dos outros ao cuidar de Samuel, Eli não cuidou da sua casa. Eli não cuidou dos seus filhos. Eli pastoreou todo mundo, menos a sua casa. Os filhos de Eli eram de tal forma perniciosos que eles violavam os sacrifícios que eram apresentados diante do Senhor. Pegavam da gordura, pegavam da carne, comiam, se fartavam daquilo que deveria ser ofertado ao Senhor. Os filhos de Eli desonravam o templo do Senhor com mulheres, as chamadas prostitutas cultuais, sendo que eles eram ou deveriam ser os responsáveis pela preservação do templo, pela preservação do altar onde eram apresentados os sacrifícios do povo a Deus. Ófine e Finéias foram mortos, porque eles carregavam a arca e carregavam com suas vidas impuras. A arca não podia ser carregada por alguém que não fosse um sacerdote, e mesmo sendo sacerdote, precisava estar com sua vida pura diante do Senhor. Lembra do episódio lá do templo, que quando o sacerdote entrava no templo, muitas vezes ele entrava com uma corda amarrada pelo meio, porque se ele não estivesse digno de estar ali, ele poderia morrer. E se alguém sentisse que ele poderia ser morto, puxava por aquela corda para que não morresse. A seriedade que era o sacerdote se apresentar diante do Senhor. E os filhos de Eli se esqueceram disso. Eles foram mortos e a arca do Senhor foi tomada pelos inimigos filisteus. A arca do Senhor não estava mais com o povo de Deus. Por isso, aqui em 1 Samuel 7, há essa exortação para que o povo se voltasse para Deus. Samuel
já que o personagem agora passou a ser ele, e os filhos de Eli já não se encontravam e não eram dignos de seguir a linhagem do pai, Samuel então passou a ser o responsável pelo povo. E os filhos de Samuel, Joel e Abia, foram instituídos juízes sobre o povo de Deus. O povo até neste período não tinha reis, eles tinham juízes que julgavam e cuidavam do povo diante de Deus. Os filhos de Samuel também, por sua vez, agiam de forma contrária ao que ensinou o sacerdote Eli ao seu pai e a forma como Samuel dirigia o povo. E o povo, então, ao olhar para os juízes Joel e Abia, pediam a Samuel que eles pudessem escolher, eles queriam um rei, e que eles escolhessem o seu rei, o próprio povo, para que governasse, para que reinasse sobre eles. Só que o povo não se atentou ao que está registrado lá em Deuteronômio, sobre as qualificações que um rei deveria ter para ser escolhido por quem? Por Deus. Deus escolheria o rei para governar sobre o povo. O povo aqui queria ele escolher o seu próprio rei. Conforme, como nós usamos lá a questão das escolhas, conforme as suas preferências, conforme as opções que eles vissem, para que eles pudessem escolher o seu rei. O povo então escolhe Saul, um jovem, alto, segundo a história, belo. E esse rei Saul, que foi escolhido pelo povo, pela sua aparência, pela sua altivez, pela sua beleza, ele comete alguns atos impróprios diante do Senhor. Saul convoca Samuel para que fossem apresentados sacrifícios a Deus. Samuel se demora. Saul achou que ele, como rei, pudesse ser sacerdote, pudesse ser profeta, pudesse ser o que ele quisesse ser, porque ele era o rei. E Saul então oferece sacrifícios em lugar de Samuel. E Saul é reprovado por Samuel, como está registrado lá em 1 Samuel 13. Porque Saul não podia tomar o lugar de Samuel como sacerdote e apresentar o sacrifício ao Senhor. Na guerra contra os amalequitas, a ordem de Deus foi: guerreai contra os amalequitas e não poupai ninguém. Quando aconteciam essas guerras contra o povo que era contrário ao povo de Deus, era para todos serem mortos. O que aconteceu? Saul se encontrou com um tal de Agag, e Agag era muito conhecido na sociedade da época. Agag tinha muitas riquezas, e para Saul era interessante preservar a vida de Agag. E Samuel mais uma vez o repreende, e o próprio Samuel tira a vida de Agag, porque ele não podia habitar no meio do povo de Deus. Fazia parte dos amalequitas, que Deus deu ordem para que todos fossem mortos, nenhum deles fossem poupados. A última que eu registro aqui, diante de tantas coisas que Saul fez, que desobedeceu, que desonrou a vontade de Deus, Samuel já morto, e Saul preocupado com suas vitórias que não vinham, com os inimigos que queriam tirar-lhe a vida, Saul resolve consultar uma médium, para que essa médium trouxesse até ele o espírito de Samuel, para que pudesse falar com ele. E Saul consulta a médium de Endor, está lá em 1 Samuel 28. E a médium de Endor faz lá o seu chamamento dos espíritos, e segundo ela, era Samuel que estava falando com Saul. E Saul então ouve
aquele suposto Samuel como se fosse Samuel mesmo falando com ele. E Saul ali estava sendo enganado por um espírito maligno. Deus nunca deu ordem para que o seu povo, para que os seus reis se achegassem até ele através de espíritos. Deus falava diretamente com eles. Tanto que quando Deus falou as primeiras vezes com Samuel, Samuel não entendeu nada. Precisou falar por 3 vezes para que o sacerdote Eli orientasse a ele: é Deus falando com você. Então, quando alguém falar com você, fala que o teu servo ouve. Então, Deus falava diretamente com eles, não precisavam de uma médium para chamar um espírito de alguém morto para falar com ele. Muito bem lembrado, irmão Ademir. Até em muitos livros que nós lemos aí fala que o evangelho é simples, né? Toda a palavra de Deus é simples. Porque aquilo que Deus revela aos seus, ele revela de forma simples. Tanto que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que não são guiados pelo Espírito. Mas para quem é guiado pelo Espírito, é clara, nos orienta, para que nós entendamos a vontade de Deus. E muitas vezes hoje, como o irmão disse, as pessoas procuram outras formas de revelação, como se fosse Deus falando de outras formas, ao invés de consultar a palavra de Deus, ao invés de se atentar pela palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. E ela mesmo diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É a mesma, né? Usando dessa palavra para falar desse momento que vivemos agora, houve muitas postagens sobre o que aconteceu no carnaval do ano passado. E eu vi que muitas pessoas que se dizem religiosas não concordaram com essas postagens. Não é para tanto. Não é para tanto. A pessoa blasfemar de Deus, blasfemar de Cristo, blasfemar das coisas de Deus, e não é para tanto. Como se o mesmo Deus que mandou matar os amalequitas não agisse hoje. Deus hoje não manda o seu povo pegar em espadas, ir para o meio da rua, sair matando quem está em pecado, sair matando quem não teme a Ele, sair matando quem persegue o seu povo. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus, e Deus continua guerreando contra esse mesmo mal. E sim, não é exagero não. Deus tem vários propósitos com essa pandemia. E um deles é agir contra esses mesmos que blasfemavam contra Ele. Porque o povo está brincando com Deus e pensando que Deus deixou de ser Deus. Deus quer ensinar ao mundo, Deus quer ensinar aos seus alguma coisa. Como eu disse domingo, hoje nós não entendemos não. Depois que tudo isso passar, nós vamos entender. Assim como foi sempre com o povo de Deus. Quando a arca de Deus aqui foi tomada, o povo com certeza ficou triste. Mas por que, Senhor, tirar a arca de nós? Porque não se atentava à forma como eles estavam vivendo. E Deus se retirou do meio deles, porque a arca era o sinal da presença de Deus com eles. Sim, sim. Sendo que não existe inocentes. Eu não sou inocente. E eu estou aqui na frente falando da palavra de Deus. Eu não sou inocente.
Eu fui inocentado porque Cristo morreu na cruz e pagou o preço pelo meu pecado. Senão eu estaria perdido. Eu estaria pagando o meu salário no inferno. Então, eu não sou inocente, ninguém é inocente. Estamos aqui pela graça de Deus, porque Deus nos remiu. E a palavra de Deus, como nosso irmão diz, que é simples, ela que é simples, nos fala isso. Porque somos salvos, porque fomos escolhidos por Deus. Muito bem. Nós vamos meditar aqui sobre algo também que nós aprendemos na palavra de Deus. Diante de tudo isso que nós vimos, escolhas que foram feitas, atitudes que foram tomadas que desonraram a Deus, nós vamos meditar fazendo uma pergunta sobre algo que a palavra de Deus também nos diz. Por que obedecer é melhor do que sacrificar? Não precisa responder agora, vai pensando, enquanto nós fomos discutindo alguns pontos que eu coloquei aqui. Por que obedecer é melhor do que sacrificar? Tem muitos pensando hoje que ainda temos que sacrificar, né? Essa semana eu escutei, fulano era tão bom que se ele não foi para o céu, ninguém vai. Então as pessoas são inocentes, igual ela disse, as pessoas são boas. Eu não sou nem inocente nem bom. Que senão quem está na transmissão não ouve. Oi. E tem mais uma coisa, quando a pessoa fica muito tempo ali na cama, no leito de morte, às vezes a pessoa diz assim, é que ele está pagando, né? Porque tem muitos... A pessoa fez muita coisa errada, então esse período que ele está ali, né? Deus está dando para ele, para ver se ele está pagando por isso. Então, se ele não ficar esse período aí, ele não vai ter acesso. Eu creio que as pessoas têm esse entendimento, né? E a gente que, não, então eu estou... Quer dizer que o sacrifício de Jesus foi em vão, porque daí o cidadão está pagando o preço, não é Deus que pagou por ele, né? Muito bem. Está dizendo que a morte de Cristo ali não serviu de nada. Porque sou eu que preciso fazer algo. Não, o que Cristo foi fazer na cruz? Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Vamos lá. Por que obedecer é melhor do que sacrificar? Primeira coisa que eu destaquei aqui, obedecer é melhor do que sacrificar, porque prova onde está firmada a nossa fé. Vamos a Daniel. Já que temos um microfone agora, irmão Ademir, Daniel 1, 5 a 8. Daniel 1, 5 a 8. Presbítero Hélio Marques, Daniel 3, 15 a 18, e depois o 28 e o 29. Daniel 3, 15 a 18, e o versículo 28 e o versículo 29 também de Daniel 3. Daniel 1? Daniel 1, 5 a 8. Terminou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia. E assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com os vinhos que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Irmão Hélio Marques, Daniel 3, versículo 15 e versículo 18, e após Daniel 28, versículo 29.
Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. 28 agora? 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, façam um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Irmã Gleci, Daniel 6, versículo 10 a 16, 10, 16, 20, 21 e 24. Daniel 6, 10, 16, 20, 21 e 24. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. 17. Versículo 20. Agora é 20, 21 e 24. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus, do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Só o 24 agora, irmã. 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos: nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Muito bem. No início, quando nós falamos lá de escolhas, nós falamos que, humanamente falando, optamos pelas preferências e pelas opções. Porque nós gostamos daquilo que é palpável, daquilo que aos nossos olhos podem ser alcançadas por nós. E nós preferimos aquilo que eu tenho de certeza. Tem até o ditado antigo, né? É melhor um pássaro preso do que 2 pássaros voando, né? Se eu tenho um, eu vou ficar com aquele ali. Por que eu vou prestar atenção naqueles 2 pássaros que estão voando? Aqueles estão distantes de mim.
Por que obedecer é melhor do que sacrificar? Porque prova onde está firmada a nossa fé. Agora vamos lá. O que é fé? O que é fé? Certeza de coisas que se esperam. Como eu vou ter certeza de uma coisa que eu ainda estou esperando? Convicções de fatos que se não veem. Como eu vou ter convicção de um fato que eu ainda não vi? Lembram da declaração de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Satanás, quando falou que tudo na vida de Jó estava perfeito, com a influência diante de Deus, ele estava certo. Estava tão perfeito que Jó nem via Deus agindo. Então, por isso ele diz, antes eu te conhecia de ouvir, eu sabia do que acontecia, como se ele dissesse, na vida do Hélio Marques, na vida da irmã Glessi, na vida do irmão Ademir, na vida do Rodrigo. O que o Senhor fazia comigo, eu nem estava vendo. Tão boa que estava a minha vida. Então, a fé não é eu saber que um celular existe porque eu estou com ele aqui. Não é eu saber que uma máscara existe porque eu estou com ela aqui. A fé é eu olhar para a necessidade de um celular naquele momento e eu não ter ele. A fé é eu olhar para a necessidade da máscara naquele momento e eu não ter a máscara. Isso é fé. Eu escolhi esses textos aqui de Daniel porque exemplificam muito bem o que é fé. No capítulo 1, o rei ordena que fossem escolhidos dentre o povo jovens, de boa aparência, fortes, uma boa saúde, para que servissem diante do rei. E o rei escolheu a comida e a bebida que eles deveriam beber e comer. O problema não estava na bebida ou na comida escolhida pelo rei. O problema estava no fato de que a comida e a bebida escolhida pelo rei eram oferecidas a ídolos, a deuses pagãos. Por isso, Daniel e seus amigos não podiam se alimentar da comida, nem beber da bebida que o rei oferecia. Não era simplesmente porque era a escolha do rei. Porque eles não podiam comer de algo oferecido a outros deuses, oferecido a ídolos. Por isso eles optaram pela sua própria comida. E o versículo 8 diz, resolveu Daniel firmemente. Esse resolveu firmemente indica de que nada faria ele mudar a sua ideia, a sua convicção, o seu compromisso com Deus. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Pediu ao chefe dos eunucos que não lhes permitissem contaminar. Daniel e seus amigos comeram legumes durante todo esse período ordenado pelo rei. E foram vistos de melhor aparência do que aqueles jovens que se alimentaram da bebida e do vinho que o rei oferecia. E no final diz, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Os seus amigos, Deus deu conhecimento e inteligência de toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel ainda ficou em uma situação superior aos seus amigos. Capítulo 3. Os amigos de Daniel. Aqui Daniel não estava com eles. E esses jovens, a partir aqui do registro do capítulo 1, passaram a ser bem vistos diante dos reis, mas passaram a ter inimigos. É o normal da vida.
você está em ascensão, você está sendo bem visto, você está tendo sucesso nos seus empreendimentos, alguém vai ficar de olho. Nem todo mundo que elogia a situação que você está querendo te elogiar. Está de olho naquilo que você faz, naquilo que você é, naquilo que você possui, como se eu não tenho, a irmã Eridã não pode ter, não. Eu não tenho. Por que a Eridã precisa ter? Então a Eridã tem, minha irmã, estou feliz por você. Estou feliz nada, estou de olho naquilo que ela tem. Sim. Vamos lá, os amigos de Daniel. Então, aqueles que queriam persegui-los, queriam se livrar deles, tinham que arrumar um jeito de se livrar desses 3 jovens. Falaram ao rei, para que o rei erigisse uma imagem de ouro, para que todos se curvassem diante daquela imagem. E aquele que não se curvasse diante daquela imagem, seria lançado na fornalha de fogo. Quando você lê uma história antiga, quando você assiste um filme com essas histórias antigas, eles trazem personagens que são realmente semelhantes à atitude que essas pessoas tinham. Os reis eram muito orgulhosos. Os reis fazerem algo que eles fossem vistos, notados na sociedade, era algo benéfico para eles. Eles se sentiam grandes, poderosos, realizados. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, quando aqueles homens vão até ao rei, eles vão sabendo a forma como eles fariam o rei realizar a sua vontade. Mexendo com o ego do rei. O rei erigiu uma estátua de ouro e todos devem adorar a essa estátua que o rei levantou. Senão o rei vai puni-los. E os 3 jovens declararam que não adorariam a imagem de ouro que foi levantada pelo rei. E o rei disse a eles: se vocês não adorarem a imagem de ouro que foi levantada, o rei se sentiu ofendido por eles, mesmo gostando deles. O rei gostava muito deles. Mas quando eles falaram, não adoraremos a imagem de ouro que levantaste, eles se tornaram inimigos do rei. Me desonraram diante do meu povo. E foram lançados na fornalha de fogo. E a palavra de Deus diz que o rei ficou triste com aquilo. E o rei foi conferir. E olha, mas não foram 3 que lançamos? Eu estou vendo 4. Foram conferir. O senhor tem razão. E o decreto do rei muda. Os jovens são tirados da fornalha de fogo. Aqueles que os fizeram ser lançados na fornalha de fogo, foi lançado eles, suas famílias, tudo que eles possuíam. E foram consumidos. Não ficaram no meio do fogo igual Sadraque, Mesaque e Abednego, e não foram consumidos. E o decreto do rei mudou. Aqueles que blasfemarem, que não adorarem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, serão destruídos, serão mortos, lançados na fornalha de fogo, eles e toda a sua casa. Deixa eu só terminar o texto aqui, irmão, que eu já passo. Daniel capítulo 6. Agora já é Daniel, que estava incomodando aqueles que antes serviam diante do rei. E o rei aqui faz algo semelhante ao da estátua de ouro. Os homens chegaram diante do rei, mexeram com seu bril e disseram: rei, faça um decreto que durante 30 dias, se alguém buscar ao seu Deus e não buscar ao rei, será lançado na cova dos leões. Eles queriam mostrar que eles não estavam perseguindo
Daniel, tanto que falaram a qualquer Deus, para disfarçar qual era o intento deles. E no versículo 10, diz lá que Daniel, quando soube da escritura, foi para o seu quarto, abriu a sua janela, a questão lá de orar sentido Jerusalém, e colocou de joelhos e orou. E no finalzinho do versículo 10 diz, como costumava fazer. Eu já falei, desculpa, deixa o irmão falar, depois eu sigo. Oi. Aí é o seguinte, a gente vê aí que Daniel, na hora que o rei pergunta para ele, mas por que você não pode fazer isso? Ele explicou o porquê, porque meu Deus não permite, né? Então, que eu alimente isso daí, que eu vivo dessa forma. Observa assim, de repente não tem nada a ver com o assunto aqui, mas trazendo para o nosso dia a dia, hoje nós temos muitas coisas que a gente, às vezes a gente fala, não, isso aí não tem problema não. Por exemplo, das escolas, tem certas festas que a gente vai... Quando você inicia ali, o pessoal já pergunta, ó, pode fazer isso? Seu filho pode participar daquilo ali? E o cristão, não vou dizer nem o crente, mas o cristão, às vezes ele chega e fala, não, pode sim, não tem problema não, essas festas aí. Ou quando você fala assim, não, eu não quero que ele participe. Mas aí a pessoa fala assim, mas por que você não quer? A gente já foi perguntado por isso. Aí um certo dia a mulher pergunta, por que você não quer? Eu falei, por quê? Porque diante de Deus isso é pecado, eu não gostaria e não quero que ele participe. Aí a pessoa ficou assim, então tudo bem, está certo. Porque assim, muitas das vezes a gente tem coragem de falar, não quero que participe, mas não falo por que a gente tem que ser realista. O cristão, ele tem que falar a verdade, vai doer na gente ou não, mas a gente tem que chegar e falar, não quero que ele participe, porque é oferecido a outros deuses, são coisas que não é um cristão está participando, né? Os mais experientes viveram numa época, eu não falo mais velhos, eu aprendi com os chineses que são os experientes. Os mais experientes viveram numa época em que, quando falasse, você não pode fazer isso, você simplesmente não fazia. Não havia o questionamento do porquê não pode. Então, hoje não é um desrespeito perguntar por que não pode. Hoje as coisas estão mais escancaradas, as pessoas têm mais acesso ao conhecimento. Então, o irmão bem disse, hoje não é simplesmente falar, não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? O meu sobrinho, acho que ele tinha na época 4 anos, sei lá, estava na escola, e foram fazer a apresentação da Páscoa. São de coelhinho, aquele negócio tudo lá. E a mãe dele havia orientado ele sobre isso, o que era a Páscoa, o que significava a Páscoa e tudo mais. E ele chegou na escola, quando a professora falou que ia ter apresentação, isso, ele falou que ele não podia participar. Eu não posso participar, professora, porque a Páscoa não é o coelhinho. A Páscoa é Jesus que foi na cruz, morreu e ressuscitou. Essa é a Páscoa. Claro que ele não falou nessas palavras, falou lá como ele soube falar. Mas ele já tinha convicção do porquê que ele não podia participar. Né? E a professora também olhou para aquele menino lá de 4 anos e falou assim, eu não posso obrigar ele a participar. Porque ele já falou por que ele não participava. Está vendo como são as coisas? Aquilo que nós falamos no início. Aquilo que o irmão Ademir falou sobre a palavra de Deus. Parece que a palavra mudou, parece que Deus mudou. Então hoje você pode fazer qualquer coisa contra Deus, que é uma simples brincadeira. É brincadeirinha inocente. Não tem problema. Né? Não tem problema não. É só uma brincadeirinha que foi feita e Deus não vai se incomodar com isso. Sim, irmã Gleci. Diz que vem a ira de Deus. Porque seguir a Deus é muito sério. Muito sério. Nas nossas idas e vindas para Ouro Preto, esses dias o Eduardo falou, não é fácil ser crente. Por isso que muitos querem ser crente, mas querem viver de qualquer jeito. Porque ser crente não é fácil. Quando Jesus diz, aquele que quer seguir, tome a sua cruz e siga-me,
Não é sair pagando promessa com uma cruz nas costas, igual o pagador de promessas do filme. Tomar a sua cruz e siga-me, é deixar aquilo que me agrada, é deixar aquilo que para mim é uma brincadeirinha inocente, porque não agrada a Deus, e eu não posso fazer. Quando meu filho Ítalo era pequeno, aí eles faziam festa junina. Aí falou para ele que era para ele participar. Ele falou: não vou participar porque isso não é de Deus. A minha mãe ensinou que não é de Deus. Ele era pequenininho ainda. Aí a professora disse, acho que segunda série, você vai perder nota, isso vai valer nota. Ele falou: não tem problema. Mas a minha mãe falou que não é de Deus, eu não vou participar. Eu já coloquei numa prova que nós viemos do macaco, mas eu falei com a professora que estava errado. Eu coloquei que a gente veio do macaco porque estava na matéria. Se eu colocasse diferente, estava errada. Eu ia perder nota. Eu falei: professora, a gente não veio do macaco não, mas o conteúdo está aqui é do macaco, eu vou colocar aqui. Muito bem. Prova onde está firmada a nossa fé. Daniel e seus amigos, quando não se alimentaram com a comida e com a bebida que o rei ofereceu, se arriscaram muito, porque eles poderiam não estar bem no final, ao se alimentar de legumes. Mas eles creram, e eles creram na certeza de coisas que esperavam e na convicção de fatos que senão viam. Eles creram. O alimento, Marconi, era mais certo que ia alimentar eles, aquela comida, aquela bebida, os legumes, não. Porque aquilo foi o que o rei pediu para eles comerem e para eles beberem. Tanto que o chefe dos eunucos temeu. Eu não posso fazer isso. Vocês vão ser punidos e eu também. Meu pescocinho vai, ó. Daniel, ou melhor dizendo, os amigos de Daniel, ao não adorarem a estátua de ouro, eles tinham convicção do que poderia acontecer a eles. Tanto que eles disseram para o rei: se o Deus a quem servimos quiser livrar-os da fornalha de fogo, ele nos livrará. Se não, fizeram igual Paulo: o viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu viver, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Para mim está melhor. A convicção deles foram essa. Nós podemos morrer? Que morramos, se Deus não fizer nada. Isso é crer. Isso é saber onde está firmada a fé. E Daniel fez a mesma coisa, quando foi colocado diante de si, para que deveria ficar por 30 dias sem falar com seu Deus. Para muitas pessoas hoje é fácil, né? Não lê a Bíblia, não ora, então 30 dias, talvez até passam mais do que isso. Como o pastor disse no domingo desse aí, tem vezes que pega a Bíblia só para vir para a igreja. Em casa não lembra. Tem uma historinha de uma irmã que o pastor chegou na casa dela, ela falou assim: ô pastor, que bom que o senhor veio. Bom que o senhor vai ler a Bíblia para mim. Eu estou sem ler a Bíblia porque eu perdi meu óculos. Aí o pastor, acho que por providência de Deus, não sei, pede a Bíblia dela. Pega a Bíblia lá, irmã, para a gente ler. Quando o pastor abre a Bíblia, irmã Valéria, o óculos da irmã estava dentro da Bíblia. Quem guarda o óculos dentro da Bíblia e não pega a Bíblia, vai perder o óculos mesmo, não vai achar. A dracma foi perdida. A dracma mais preciosa foi perdida. A palavra de Deus, não só o óculos. Então, para alguns, ficar 30 dias sem invocar a Deus seria a coisa mais fácil do mundo. Mas para Daniel, não. No mesmo momento, ele foi para o seu quarto, se ajoelhou e na janela, sentido Jerusalém, orou a Deus como costumava fazer. Não porque podia ser lançado na cova dos leões, mas como costumava fazer. Há um tempo atrás, pelo menos nos tempos das dificuldades, as pessoas oravam mais. As pessoas buscavam mais a Deus. A igreja enchia nos cultos de oração, quando as coisas estavam difíceis. Hoje nem assim. Eu fico preocupado. Nem assim. Às vezes eu assisto
culto, não só daqui, de outras igrejas. Aí fala assim, quem tem pedidos, coloque aí nos comentários. Ou está tudo muito bem, ou não tem ninguém interessado. Porque você não vê nenhum comentário. Se está tudo bem, tem que agradecer, pelo menos. Nem nesses momentos as pessoas estão interessadas. Usando uma linguagem adolescente aqui, estão aproveitando para stalkear, é isso? Stalkear que fala? Stalkear a rede social. Estão aproveitando, como é que fala das séries? Eu vou... Tem uma palavrinha das séries também que eu esqueci. Ajuda aí, GL. Vou fazer não sei o que lá com as séries. Hã? Maratonar as séries. Aí, ó. Por isso que é bom ter um adolescente ali, ó. Stalkeando rede social, maratonando série. Aproveitar o tempo, então. Já que não posso ir para a igreja, não posso ir no culto de oração, vou fazer isso. Tem um hino, nós já falamos várias vezes sobre ele, talvez você já ouviu várias vezes, mas é bom relembrarmos. O hino 108. Todos já ouviram, então não vou contar toda a história. Todos já ouviram a história lá do Spafford, né? É para demonstrar onde está firmada a nossa fé. O Spafford, após perder seus bens, seu filho, suas filhas, de forma trágica, escreveu esse hino. Aflição e paz. Parece não combinar uma coisa com a outra, né? Falar de aflição e paz ao mesmo tempo. Porque dá a entender que se eu estou em aflição, é impossível ter paz. Na primeira estrofe, ele fala de paz e dor. Aí vai no refrão, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A segunda estrofe, ele fala de assalto e ataque do inimigo. Aí depois canta, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Depois ele fala do pecado e fala da vinda do Senhor. E diz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então, para ele, nada era mais importante do que ter esperança, do que crer que não eram seus bens, não eram seus filhos, parece duro, né? Mas não eram seus filhos. Era Deus. Era ter a convicção de que um dia estaria com Deus. Não que não tenha ficado triste pela perda dos filhos, mas a esperança dele era além do que ele podia desfrutar aqui. Por isso essa convicção. Nós ficamos tristes quando nós perdemos alguém, principalmente numa situação dessas. Nós tivemos o caso do presbítero Agostinho, que foi ele e o filho, em menos de uma semana. Para que uma situação mais triste do que essa? Eu senti como se eu fosse da família. Por consideração, éramos considerados assim, mas eu senti como se fosse de sangue. Tamanha dor. Mas, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Por último, por que obedecer é melhor do que sacrificar? Assim, é melhor obedecer do que sacrificar? Todos concordam com isso? Onde está firmada a nossa fé? Onde está firmada a minha fé? Acabaram de lançar agora pedido de oração pelo Acre.
Acho que foi a irmã Eridânia que colocou no grupo da igreja. O problema do Acre não é só a pandemia do Covid. É a dengue. Uma coisa ficou mais complicada ainda. Porque eles têm lá 2 problemas graves. O que nós podemos fazer? Orar e crer. Então, a nossa fé precisa estar firmada em Deus. Como diz a canção, né? Não olhe as circunstâncias, não. Não me guio por vistas. Alegre estou. Não me guio pelo que eu vejo. Estou alegre no Senhor. Não olhemos para as circunstâncias. Olhemos para Deus. Aí nós vamos ter convicção de coisas que esperamos, certeza de fatos que não vemos. Aí nós vamos ter fé. Segunda coisa, sobre por que obedecer é melhor do que sacrificar. Já falamos até um pouco sobre isso. Faz-nos ser conduzidos à vontade de Deus. 2 Samuel 2, 1-7. Irmã Eridã, o microfone está perto aí? 2 Samuel 2, 1-7. Segunda Samuel 2, 1-7. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor. Sobe, perguntou Davi. Para onde subirei? Respondeu o Senhor. Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã e Jerelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi que os homens de Jabes-Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes-Gileade para dizer-lhe: Benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade, para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia, fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sedes valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. É melhor obedecer do que sacrificar, porque prova onde está firmada a nossa fé. É melhor obedecer do que sacrificar, porque faz-nos ser conduzidos à vontade de Deus. No texto que nós lemos no início, o povo resolveu escolher um rei para si. Nós vimos lá que lá em Crônicas, Deus trazia a lista, as orientações, Deuteronômio, né? Deuteronômio, desculpa. Deus trazia a lista das qualidades, das qualificações dos reis que Deus haveria de escolher para o seu povo. Saul foi escolhido pelo povo. Quando Davi aqui é escolhido rei, o que acontece de diferente? Saul também passou por isso, mas Saul foi escolha do povo.
Não é uma portaria como presidente, como prefeito, não. Era outra coisa. Que tinha que acontecer? Nós fazemos isso aqui também, com os presbíteros, com os diáconos. Foi feito com o pastor Lucas aqui também. Oi? Ungir. Diz aqui no verso 4: Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. A diferença é que Davi foi escolha de Deus, representando pelas autoridades da época. Era o chamado governo teocrático. E o povo não queria mais esse governo. O povo queria escolher. Toda nação escolhe. Lembra das polêmicas nas nossas igrejas? Eu quero bater palma, porque a igreja tal bate palma. Aí hoje que está liberado para bater palma, ninguém quer bater palma. Eu sempre falo para os colegas, a nossa primeira guitarra que eu vi na vida numa igreja, nós tivemos que doar ela. Porque tinha uns irmãos lá que falavam que guitarra era do diabo. E a nossa, para piorar, era bem roqueira. Ela tinha duas pontas na frente e 2 pontas atrás. Era rock and roll anos 60. Nós tivemos que doar a nossa guitarra. Porque ela não era nossa, não, ela era do diabo. Está vendo aí como são as coisas? Davi, então, é ungido rei sobre Judá. Antes, eu quero falar de um relacionamento histórico que foi criado aí nessa relação Davi. Davi já estava nesse contexto, enquanto Saul era rei. Davi fez uma amizade muito grande com o filho de Saul, Jonatas. Era semelhante à questão de Jesus e o apóstolo João. Era realmente muito carinho um com o outro, como irmãos, amigos, chegados mesmo. Saul perseguia Davi. Por quem era Davi diante de Deus? Davi teve oportunidade de matar Saul por várias vezes. Por que Davi não fez? É a mesma resposta. A irmã Valéria deu. Não podia tocar no ungido de Deus. Saul poderia ser a escolha de quem fosse. Saul poderia ser quem fosse. Saul era ungido de Deus. Não podia tocar na vida dele. Agora, Saul não estava preocupado com isso, não. Se ele tivesse conseguido matar Davi, ele ficaria feliz da vida por ter matado Davi. Mas Davi não fez isso, mesmo tendo várias oportunidades. Saul e seu filho Jonatas são mortos também em uma guerra. Davi foi ungido aqui rei de Judá. Isbosete, filho de Saul, foi rei de Israel. Foi assassinado pelos seus próprios servos. Por também desobedecer a Deus. Por também desonrar a Deus. Por também não respeitar os quesitos do rei ungido por Deus. Davi então se torna rei de todo Israel. Davi procura se existe algum descendente de Saul, quando ele se torna rei de todo Israel. Existe algum descendente de Saul ainda? As pessoas pesquisam, não sabemos de nada não. Até que chegam no filho de Jonatas, que tinha uma deficiência física, Mefibosete. E o que ele pensou? Estou morto.
Não existe mais ninguém da linhagem do meu avô e do meu pai. Existe eu. Davi agora é rei de todo Israel. Vai fazer uma faxina. Eu vou morrer. Mas Davi havia feito um pacto com Jonatas. Independente da perseguição de Saul. Independente de Saul intentar contra a sua vida. Davi havia feito um pacto com Jonatas. De que cuidaria da sua família. Se restasse algum. E assim ele fez com o filho de Jonatas. O hino que nós cantamos, 218, vontade soberana. A primeira estrofe fala de algo que está lá em 1 Pedro 9, 2 Pedro 9, me ajudem aí, que fala sobre o vaso e o olheiro. Não pode o barro dizer ao olheiro, por que me fazes assim? A estrofe do hino é que fala, eu sou feitura, tu és o autor. A segunda estrofe fala em andar em santidade. A terceira estrofe fala em ser guiado por Deus. A última estrofe fala de reino integral de Deus em nós. Não deve haver espaço na nossa vida para outra pessoa, para outra coisa que não seja Deus. Não tem a questão lá de vida secular e vida espiritual? Nós usamos a expressão vida secular porque não temos outra, mas não existe vida secular. Para o cristão, não. Existe uma vida só. Se eu estou na igreja, sentado no banco, lecionando, pregando, tocando, cantando, eu estou servindo a Deus. Se eu estou na minha casa, eu estou servindo a Deus. Se eu estou no meu trabalho, eu estou servindo a Deus. Se eu estou com meus familiares, eu estou servindo a Deus. Se eu estou jogando futebol lá no campo do Ibro, eu estou servindo a Deus. Não estou na minha vida secular. Quando eu chegar em casa, tirar essa camisa e essa calça e trocar de roupa, eu não serei outro. Serei o mesmo. O meu compromisso com Deus não será outro. Será o mesmo. Ou pelo menos é assim que precisa ser. Não estou falando que vou fazer perfeitinho, né? Não estou falando que eu sou tão bonzinho que se eu não for para o céu ninguém vai. Não estou falando isso. Estou falando que a nossa vida precisa expressar sempre a vontade de Deus. Tem até um livro lá que virou um filme, né? Em seus passos, o que faria Jesus? É você se olhar no espelho e perguntar, Cristo faria isso? É você no seu íntimo perguntar, Cristo faria isso? Quando nós falamos de certeza de salvação, como está o tempo aí, irmão? Quando nós falamos de certeza de salvação, tem pessoas que não aceitam, porque estão acostumados à expressão, fulano caiu da graça. Como se a vida com Deus fosse como na escola. Estudamos, fazemos a nossa matéria, fazemos a prova. Se não alcançou a média, está reprovado. Muitos tratam a vida cristã como se fosse isso. Eu passo por um período de estudo, de instrução, aí eu vou lá e faço uma prova para testar o meu conhecimento. Eu sou reprovado. Aí eu fui reprovado e eu caí da graça. Aí volta mais uma vez naquilo, quem que falou? Parece que a morte de Cristo foi em vão. Porque eu caí da graça, irmã Valéria. Não sou mais salvo. Então eu preciso logo mais voltar a ser um salvo. Jesus disse que aquele que o Pai me deu, de modo nenhum os lançarei fora, e ninguém pode arrebatar da minha mão.
Então não é a bondade que eu acho que eu tenho que me faz de mim um salvo. Não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer que faz de mim um salvo. João diz que muitas outras coisas foram feitas e não foram registradas nesse livro. Precisaria muitas e muitas páginas para registrar tudo que foi feito. Mas essas coisas eu vos escrevi para saberdes que tendes a vida eterna. Se eu não tenho certeza da minha salvação, estou me alimentando errado. Estou me alimentando com outra coisa que não a palavra de Deus. Ah, mas fulano pode estar em pecado e sofre um acidente e morre na hora. E aí? Ele vai para o céu ou ele vai para o inferno? Qual a diferença do pecado para quem é de Deus, para quem não é de Deus? Vocês sabem? Por que Judas se suicidou? É uma boa definição. Por que Judas se suicidou? Qual foi o sentimento no coração de Judas? Acompanhe todo o relato de Judas. Judas faz um acordo que entregaria Jesus pelas moedas. Falou, eu vou chegar, tinha lá o discípulo que era parecido com ele, acho que Tiago, eu vou chegar, eu vou dar um beijo, aquele que eu beijar é Jesus. Os soldados levam Jesus, Judas sai desesperado, eu não quero mais isso, toma aqui a moeda de vocês. O que eles dizem? Não temos nada com você. Pega as suas moedas e vai embora. Judas se arrependeu? Hã? Não, mas ele não foi lá devolver as moedas? Alguém que tenta desfazer o que ele fez, não está arrependido? Não, Marconi. Passa lá para o Marconi, irmão Ademir, que ele quer falar. Judas, ele não se arrependeu, ele só teve remorso, né? Então, ele não foi um arrependimento verdadeiro, foi só remorso. O que o remorso indica, irmãos? Uma simples culpa. Que alguém acha que tem um peso na consciência pelo que fez. E o que o remorso faz? O remorso mata. O que o arrependimento faz? Arrependimento traz vida. Alguém pode ter pecado, ofendido alguém, e sai aí, sofre um acidente e morre. Por isso que eu fiz a pergunta, qual é a diferença do pecado para alguém que é de Deus e para alguém que não é de Deus? Quem é de Deus, ele pode ter saído daqui revoltado da vida, brabo com todo mundo. Os primeiros passos que ele der, o Espírito Santo já vai incomodar o coração dele. Ele pode não falar aqui. Eu posso não falar com o Rodrigo que eu estou arrependido do que eu fiz com ele por causa do meu orgulho. Crente tem orgulho? Tem. Crente é ser humano. Crente é orgulhoso. Tem o seu ego. Não quer ferir o seu ego. Eu vou ferir o meu ego se eu falar para o Rodrigo que eu estou arrependido do que eu fiz para ele. Mas no meu coração eu estou. O Espírito Santo me incomodou. Você não poderia ter feito aquilo com o Rodrigo. Você não poderia ter agido daquela forma com o Rodrigo. Aí eu saio ali, bato meu carro e morro. Continuo salvo. Continuo sendo de Deus. A minha atitude contra o Rodrigo não me fez deixar de ser de Deus, não me fez cair da graça. Só não tive a oportunidade de falar com o Rodrigo. Com Deus, no íntimo do meu coração, eu já falei. O irmão Ademir primeiro, depois eu... Aí no caso, são as feridas, né, do pecado, as cicatrizes do pecado, né? Uma ferida foi exposta, foi aberta, ela sarou, mas ficou cicatriz. Então, o crente, ele leva as marcas do pecado, mas não o pecado, porque Jesus Cristo,
já sarou as feridas dele, né? Então, é por isso que nós temos essa convicção de que quando nós somos redimidos pelo sangue de Cristo, nada mais vai cortar esse elo. Esse elo é permanente, e a palavra nos garante isso, né? Foi o exemplo disso o ladrão da cruz. Que atitude bonita. Enquanto o outro blasfemou, e falou, esse não tem culpa, nós temos. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Mas não falou, tira ele da cruz aí, que ele é meu. Ele continuou na cruz. Irmã Glessê. Ah, sim. Não precisa falar, então? Muito bem. O que a irmã Glessê ia falar, o irmão Ademir adiantou ali. É melhor obedecer do que sacrificar? Então, além de termos convicção de onde está firmada a nossa fé, a nossa vontade submete-se à vontade de Deus? As nossas escolhas são conforme a vontade de Deus? Agora eu quero a resposta das irmãs. As nossas escolhas são conforme a vontade de Deus? Ou são conforme as opções e preferências que eu tenho? A irmã e a nossa vontade precisa ser conduzida pela vontade de Deus. A irmã Valéria, pelo que eu entendi, queria falar a mesma coisa. A minha vontade é isso? A minha vontade deve ser conduzida pela vontade de Deus. Quer falar agora? O irmão Ademir deixou a senhora falar, a senhora fala agora. Irmãos, isso que eu tinha a trazer para nós hoje, que nós possamos estar a cada dia mais nos alimentando dessa palavra. Momentos como esses, a palavra de Deus diz que virão muitos e não serão poucos, mas nós precisamos continuar firmes, perseverantes até o fim. Que aquilo que nós desejamos seja realmente a vontade de Deus. Que nós demonstremos que nós preferimos obedecer do que sacrificar, demonstrando isso através das nossas obras de fé. E demonstrando isso através da nossa dependência de Deus. Mostrando a cada dia que a nossa vontade está subordinada à vontade de Deus. Amém? A irmã? Quando eu disse assim sobre a vontade da gente em colocar diante de Deus, aconteceu conosco. Quando meu filho estava em Cuiabá, aí teve as dificuldades lá, e aí o meu marido falou assim, vamos colocar diante de Deus, se for da vontade de Deus, a gente vai para Cuiabá. E a gente começou a orar mais ou menos um ano. E eu fui para Cuiabá, só que eu fui contra a minha vontade, eu fui chorando porque eu não queria ir. Então, é por isso que eu disse no começo, não é a nossa vontade, a gente tem que colocar os nossos projetos diante de Deus, para ver se é aquilo que Deus quer para nós, mesmo não sendo a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E eu fui e voltei, e sem querer ir, e voltei, na minha convicção, eu não teria nem ido, porque eu não gostava do lugar, realmente não gostei. Mas fui, porque Deus foi abrindo as portas e foi mostrando que era para a gente ir, então a gente foi. É isso aí. Essa atitude que precisamos ter. Não é se eu quero, se eu não quero, se eu concordo ou se eu não concordo. É a vontade de Deus? Amém, vamos lá. Mais alguém? Pode segurar, toma minha mão, segura. Essa semana passada eu tive uma visita do irmão Irmo na minha casa e a gente estava falando sobre Daniel. A gente que tem filho adolescente é igual Daniel no caso. 14 anos ele foi como escravo. Se ele não tivesse obedecido a Deus, se ele fosse para a cova dos leões, ele tinha sido morto. Hoje nós vemos os adolescentes na casa de Deus, fazendo a vontade, tudo. Quando chega uma idade, eles saem da igreja. Ali onde é que eles são tragados pelos leões, eles são jogados na cova dos leões, eles são na fornalha ali.
Então, o caso de Daniel é muito importante, assim, a gente estudar e ver como Daniel tem lições maravilhosas para nossas vidas, viu? Ele poderia ter obedecido, irmã, a ordenança do rei e ter se dado bem. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Ele poderia ter obedecido ao rei usando uma frase famosa: os fins justificam os meios. Mas ele preferiu obedecer a Deus. E foi ainda mais honrado, mais qualificado do que poderia ter sido se a escolha dele fosse o rei. Não, o rei está pedindo, eu vou... É? Sim. Amém? Irmã Gleice? Então, obedecer é sempre a melhor opção. Sim. Eu quero só frisar algo que eu lembrei aqui, diante disso que a irmã Gleice disse. Tem muita gente confundindo neste momento agora de pandemia o que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Tem pessoas que têm tentado justificar desobedecer normas, desobedecer leis, porque não concordam com essas normas, com essas leis, e dizem que esses homens estão fazendo coisas que desagradam a Deus e nós não devemos obedecer a eles. Quando a palavra de Deus diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, é diretamente aquilo que as pessoas fazem e que ferem a Deus, no sentido de desonrarem a Deus. Quando alguém fizer uma lei, que para mim obedecer a essa lei eu vou ter que desonrar a Deus, aí sim, eu não devo obedecê-lo. Agora, quando alguém fala que eu tenho que ir para casa 8 da noite ainda, às 20 horas da noite eu tenho que me recolher, concordando ou não, eu tenho que ir. Quando alguém fala que na igreja só podem frequentar 30%, isso? 30% do que comporta aqui dentro, eu, concordando ou não, eu tenho que obedecer. Porque se eu encher a igreja de pessoas, eu estarei desobedecendo a Deus, porque Deus instituiu essas autoridades. Essas autoridades não estão me fazendo pecar ao colocar aqui dentro 30% das pessoas. É aí que está a diferença. A lei que foi aprovada está me fazendo pecar? Se vai me fazer pecar, eu não devo obedecê-la. Se não, vou obedecer como se fosse a Deus. O senhor mesmo que levantou a mão, não? Então deixa eu passar a palavra aqui ao nosso superintendente, e daqui a pouco ele já fala comigo. Pode ficar quieto. Pode encerrar? Vamos orar então. Convidar o presbítero Hélio Marques, que vem aqui à frente e ore, agradecendo a Deus por mais uma vez estarmos na escola dominical. Nós estamos felizes. Eu não sei se ele já tinha vindo antes, mas pelo menos para mim é a primeira vez que eu estou vendo ele na igreja, depois da sua experiência próxima. Estamos felizes, porque Deus restabeleceu a saúde do irmão e está aqui conosco. Então vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, neste momento, ó Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, estudando aqui a Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo cuidado, ó Deus, que o Senhor tem tido para conosco. Neste momento, ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, especialmente pela minha vida, porque o Senhor me permitiu, ó Deus, pegar o coronavírus, mas o Senhor, ó Deus, não permitiu que eu tivesse algumas complicações, Pai. Eu te agradeço, ó Deus, porque eu sei que
O Senhor cuidou de mim, o Senhor me deu a tua proteção, Pai. E eu louvo ao Senhor, ó Deus, porque eu sei que eu não sou nada sem o Senhor. A minha vida, Pai, ela pertence ao Senhor. O dia que eu nasci, o Senhor me deu a vida, e o Senhor é o único que tem o poder de tirá-la, Pai. Por isso eu te agradeço, ó Deus. Te agradeço também, ó Deus, pela vida da minha esposa, da minha filha, que também, ó Deus, o Senhor tem cuidado, tem dado a tua proteção. Te agradeço, ó Deus, pela vida de todos que estão aqui, que nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Deus. O Senhor, ó Pai, é o nosso Deus, é o nosso protetor, e nós te adoramos por isso, Pai, e pedimos ao Senhor que continue, ó Deus, cuidando de nós, continue, ó Deus, nos dando a tua proteção, Pai. Neste momento, ó Deus, nós também queremos pedir ao Senhor, por aquelas pessoas que estão enfermas, que o Senhor esteja, Deus, olhando para eles com um olhar de misericórdia, que o Senhor esteja, Pai, curando cada um com a tua mão santa e poderosa, Pai. Também, ó Deus, pedimos ao Senhor por aquelas pessoas que perderam parentes, que perderam pessoas queridas, que o Senhor esteja, Pai, confortando esses corações, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, pela nossa igreja, que o Senhor, Pai, continue abençoando os trabalhos aqui, o pastor, ó Deus, que hoje foi para a congregação, esteja, Deus, protegendo ele na viagem daqui para lá, de lá para aqui, e continue, ó Deus, abençoando o ministério dele aqui neste ano, Pai. Nós pedimos, ó Deus, que perdoa, Pai, os nossos pecados, que nos ensina, Pai, a confiar mais no Senhor, ó Pai. E hoje, ó Deus, o que nós aprendemos aqui, ó Deus, sobre a maneira de tomarmos as nossas decisões, que o Senhor nos esteja cada dia nos orientando, Pai, porque todos os dias nós temos que tomar decisões, e muitas das vezes, Pai, nós tomamos decisões erradas, Pai, mas pedimos ao Senhor que esteja nos dando a tua orientação, para que as nossas decisões possam ser tomadas de acordo com a tua vontade, Pai. Essa oração nós te fazemos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém.